Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean e hoje eu vou trazer um estudo sobre livre-arbítrio. Realmente temos livre-arbítrio ou apenas uma livre escolha? Eu não vou entrar em predestinação, falar sobre predestinação, eu não vou falar sobre a linha calvinista e a linha arminianista. Não vou falar sobre Calvino, sobre Jacó, Armênio. O que eu vou mostrar é através da Bíblia. O que a Bíblia mostra sobre livre-arbítrio. E para isso, eu vou colocar um versículo que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Temos que compreender que tudo que hoje vemos foi criado por Deus perfeito. Se estamos no mundo contaminado pela ganância, contaminado pelo pecado, contaminado pelos status, poder, pela sociedade totalmente capitalista, egoísta, centralizadora, uma sociedade sodomista, uma sociedade hedonista, isso não foi Deus que criou. Deus criou e iniciou a criação através de Adão e Eva de uma forma perfeita. Tudo que Deus criou é perfeito. Se nós estamos nesse tipo de sociedade que eu acabei de falar, a culpa não é de Deus, é do próprio homem. E a base minha introdutória diz o seguinte: eu vou fazer uma base e daí eu vou entrar no estudo, introdução e muitos versículos para explicar sobre livre-arbítrio e livre-escolha. Em Gênesis 1:26, Deus diz que façamos o homem à nossa imagem e conforme nossa semelhança. Deus falou e criou um homem. Deus criou um homem do zero, apesar de ter usado a matéria-prima, o barro, no qual tinha na terra, mas Deus criou um homem perfeito. Nós temos que entender que tudo que Deus cria é perfeito. Deus, tudo que foi criado por Ele é perfeito. E em Gênesis 2, capítulo 7, assim como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, Paulo diz, assim como está em Gênesis 2, que o homem foi criado alma vivente. Deus criou o homem perfeito. Nós temos que compreender isso. Mas, porém, o homem era vazio, como um vaso. Era vazio por dentro. Sem informação, sem conhecimento, ele não tinha nada. E Deus, através de toda tarde, de toda busca por intimidade e aproximação, descia para conversar com Adão, para ensinar com Adão, que era o primeiro homem. Adão foi o primeiro homem criado adulto por Deus. Tinha em torno de 20, 26 anos. Os estudiosos, os teólogos em si, mais profundos, a cultura judaica diz que ele tinha em torno de 22 a 26 anos. Quando foi criada a mulher, Adão tinha aproximadamente 60, 66 anos. Do mesmo modo de Adão, nós também nascemos e vamos aprendendo com aqueles que são responsáveis por nós e com tudo que acontece à nossa volta, tudo que acontece no mundo que vivemos. Nós vamos adquirindo informação e adquirindo conhecimento. O que tentamos compreender é que o Adão, antes da queda, assim como Eva, eram perfeitos, mas como um vaso, vazio por dentro.
Nós temos que compreender também que Deus tem atributos. E esses atributos de Deus, alguns são comunicáveis, outros são incomunicáveis. Os incomunicáveis, a maioria de vocês podem conhecer, que é onipotência, onisciência, onipresença. Não tem essas palavras na Bíblia, mas nitidamente podemos ver em várias passagens, não só no Antigo, como no Novo Testamento, utilizar essa onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Os comunicáveis, eu vou falar sobre dois. Primeiro, a Bíblia nos diz que Deus é amor. Logo, entendemos que Deus ama e que Deus é amor. Isso está em 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 21, uma das passagens que mostra Deus é amor. Ele repartiu esse amor com a gente, transferiu esses atributos para a sua criação. Logo entendemos que o ser humano, o homem, assim como a mulher, ama, tem capacidade de amar, que nem Deus. Só que o amor de Deus é um amor que, se você não obedece, ele traz a ira, a justiça de Deus. Não é condicionado, não é imposto. Você ama se você quiser. Outro atributo que eu quero colocar é sobre... A Bíblia nos diz que Deus não mente. Logo, entendemos que Deus nunca vai mentir. Não tem possibilidade de Deus mentir. Em Números 23, 19 também fala isso, é um dos versículos que fala que Deus não mente. Mas, na queda do homem, tanto o amor como a mentira foi induzido por atributos do inimigo, de Satanás. Atributos exclusivos dele foi passado para o homem. Então, assim, podemos entender que antes da queda, o homem tinha os atributos de Deus. Após a queda, foi colocado no homem e o homem aceitou os atributos que tem o diabo, o Satanás. O homem aceita isso na vida dele. Um dos atributos de Satanás é a mentira. Como eu falei, Deus não mente. O homem aceitou a mentira na vida dele. Em João 8,44, Jesus traz um relato falando que ele é o pai da mentira, ele nunca afirmou na verdade, ele fala de ele mesmo, e todos que seguem Satanás mentem. Presta atenção que o que eu quero mostrar para vocês é que os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus são simples de se entender. Mas o que temos que entender sobre esse estudo que eu vou trazer é sobre livre-arbítrio e livre escolha. Adão, Eva e Jesus foram os únicos que tiveram livre-arbítrio. O que temos que entender com relação a isso é que, assim como Jesus, Adão e Eva eram perfeitos. A diferença de Jesus para Adão e Eva é que Jesus já era cheio, ele tinha conhecimento, ele era perfeito como um ser humano encarnado. Ele era Deus encarnado, apesar dele ser um servo do próprio Deus Altíssimo, e ele mesmo diz que ele está aqui para fazer a vontade do Pai, que o enviou. Ele sempre foi cheio, sempre teve conhecimento, sempre teve informação, sabedoria. E a sabedoria de Jesus nada mais é que a sabedoria divina. O que temos que entender é que em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45, diz que o primeiro homem era a alma vivente. Também sabemos que foi criada a mulher do lado dele, da costela, da lateral. E a mulher, ela
é uma submissa junto com ele, com uma missão. Ele tinha uma missão, Deus cria a mulher para ajudar ele nessa missão. E ela ajuda, ampara, de alguma forma faz com que ela é auxiliadora, como fala em Gênesis, capítulo 2, e ela sempre está ajudando ele nas atividades que ele tem. O homem também pode ajudar a mulher nas suas atividades, independente ou não. O ponto que eu quero analisar é que o homem, Adão, e a mulher, Eva, eram perfeitos. Só que temos que compreender que o segundo Adão, Jesus, ele era espírito vivificante. Adão foi criado como um vaso, como eu havia falado, mas precisava ser enchido de conhecimento e informação. Eva, da mesma forma. Mas Jesus foi gerado e concebido pela manifestação do poder do Espírito Santo, através de Deus, em uma mulher que se chama Maria. Esses três seres humanos, se você parar para pensar, todos os três tiveram uma forma de ser criado ou concebido totalmente diferente de todos nós. Todos nós é concebido através de um ato ou conjugal, que seria de um casal, ou ato não conjugal, que é um ato sexual. Ato sexual é fora do casamento. Ato conjugal é dentro do casamento. Um é pecado e o outro não é. Fora do casamento sempre vai ser pecado. E que gera isso aí, nascendo uma criança, a criança se torna uma bastarda. Está escrito na Bíblia. O que temos que compreender é que esse ato conjugal ou não conjugal, ou simplesmente só um ato sexual, todos os seres humanos foram concebidos dessa forma. Jesus foi concebido pelo poder e manifestação do Espírito Santo. Adão e Eva foi criado, Adão foi criado através do barro, e Eva foi criada para ombrear da lateral de Adão, para ajudar Adão. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que toda a estrutura de Adão, após a queda, é como um vaso trincado, sem forma e vazio. Todos nós aceitamos e levamos esse trincado, sem forma e vazio. Adão era um vaso perfeito. Deus estava enchendo de conhecimento e de informação. Após ele ter pecado, ele se torna um vaso trincado, sem forma e vazio. Ele quer ser preenchido sempre ser preenchido por algo. Porque foi afastado de Deus por causa da sua desobediência com relação a um simples condicionamento que Deus colocou. Deus colocou um condicionamento de falar assim: não come aquilo ali. E como um homem, o ser humano, é teimoso, foi lá e comeu. Nós temos que compreender também que quando cremos e aceitamos Jesus em nossa vida como Salvador e Senhor, e o senhorio de Cristo em nossa vida, somos pressionados a ser moldado, encaixado no padrão de Cristo, no processo da santificação. Após trincado, sem forma e vazio, é um vaso. Quando aceitamos Jesus, através do Espírito Santo, entra em nossa vida e ele começa a reformular, a tirar, a fechar esses trincados, essas frestas, a refazer todo o vaso, a novamente encher ele com o quê? Com a palavra de Deus, com a espiritualidade, com tudo que Deus quer através de seu Filho, moldar o padrão da estrutura do varão perfeito de Cristo em mim e em você. Então, essa é a minha formação
introdutória, minha base introdutória. Voltamos a falar, Adão e Eva eram perfeitos. Em Eclesiastes capítulo 7, diz que o homem foi feito por Deus reto. Em Jó capítulo 1 e também em Jó capítulo 2, quando há uma conversa entre Deus e Satanás no céu, Deus fala para Satanás: aquele homem era reto aos olhos de Deus. Jó era um homem reto aos olhos de Deus. Um homem mais rico do Oriente, quer dizer, o homem mais rico do mundo, porque só existia o Oriente naquela época. Então, se Jó, mesmo com o corpo trincado, sem forma e vazio, conseguiu ser reto aos olhos de Deus, nós também temos essa capacidade. Principalmente agora, após a cruz do Calvário e o ato de Pentecoste na vida de todos nós, fazemos nossa pessoa como morada, templo do Espírito Santo. Nós podemos compreender que há a capacidade de sermos retos aos olhos de Deus. Então essa é a minha base introdutória. Vamos ao estudo sobre livre-arbítrio e livre escolha. Livre-arbítrio só Adão, Eva e Jesus. Livre escolha só aqueles que tiveram um encontro genuíno com Cristo que tem. Vamos ao vídeo, vamos ao estudo. Começando o estudo sobre livre-arbítrio, eu vou trazer uma referência, está em Romanos capítulo 6, do versículo 20 ao 23, na Nova Versão Internacional NVI. Diz o seguinte: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas dos quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quem tem Cristo está em Cristo, que tem e que possui a vida eterna. Olha o paralelo que ele fez com relação a esses versículos. Servo do pecado, servo de Deus. Escravo do vício do pecado, dos desejos da carne, livre da escravidão do vício do pecado, dos desejos da carne. Consequência do pecado é a condenação. Consequência da liberdade gera fruto para santidade. O que gera na condenação é a morte. O que gera na santidade é a vida eterna. Adão gerou a desobediência, trazendo isso a toda a humanidade. Jesus gerou o cumprimento da lei e a obediência, trazendo isso para todos após ele. Existe livre-arbítrio ou livre escolha? A referência está aí, como eu li no começo. Eu vou fazer uma pequena introdução falando que o termo livre-arbítrio não existe na Bíblia, mas contudo Deus fornece ao ser humano o poder de escolha e também a capacidade de ser responsável por cada um dos seus atos. De acordo com a Bíblia, a vontade de Deus é que o indivíduo segue os mandamentos, realize as coisas boas e que está propício a prestar contas através de seus atos. Agostinho, no século IV, diz uma expressão muito interessante em um seu livro falando sobre o que é livre-arbítrio.
Ele viveu em torno de 354 a 430, 440 após Cristo. Como eu falei, no século IV, foi bispo, escritor, teólogo e filósofo. Ele diz o seguinte: antes da queda, o homem era pons non peccare, capaz de não pecar, ou ponsum peccare, capaz de pecar. Depois da queda, o homem é no ponsum non peccare, incapaz de não pecar. O próprio Agostinho falou isso. Outra coisa que podemos compreender é que na Reforma Protestante, Lutero bateu de frente muito com a Igreja Católica com relação a isso. Ele escreve um livro falando sobre a escravidão da vontade. E Lutero bateu muito de frente que não temos livre-arbítrio com relação à Igreja Católica. Foi considerado um herege, foi excomungado, foi considerado um herege, e com isso ele buscou mais ainda a fundo contra a Igreja Católica e sobre todas as coisas que estavam envolvendo naquela época. Assim como Lutero, Agostinho também falava que não temos livre-arbítrio. Vamos começar o estudo sobre o seguinte. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O próprio Provérbios diz isso. Livre-arbítrio. Afinal, o que é isso? Vou colocar uma definição, na verdade são duas. A primeira está no Google. Diz o seguinte: possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Outra definição na Wikipédia, Enciclopédia Livre, diz o seguinte: são expressões que denotam a vontade livre da escolha, as decisões livres dada por Deus ao homem. O livre-arbítrio também pode ser uma crença que defende que a pessoa tem o poder de decidir as suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo. Agora eu vou fazer passo a passo sobre suas escolhas ou a sua escolha. Se você pensa que escolher em fazer algo ou não é um tipo de livre-arbítrio, você está totalmente errado em seu pensamento. Agora vamos para referências. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, de Adão e Eva até hoje, estão destituídos, afastados da presença de Deus. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Segundo ponto: se eu fazer suas ações, se você pensa que você faz o que você realmente quer, isto é, pela sua natureza humana, então você está na condição de um homem natural. E o homem natural, está em 1 Coríntios capítulo 14, diz que, ora, Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Corinto: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É bem claro esse versículo, porque o homem natural, como referência, a fé natural, a fé que a gente
nasce com ela. E para isso eu vou colocar na descrição o vídeo da sequência sobre a fé no que cremos. E quem não viu pode ver, são uma sequência de três vídeos para explicar que essa fé natural que nascemos, Deus não está presente. O ser humano não consegue entender a espiritualidade de Deus. A Bíblia precisa do Espírito de Deus, está aqui. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, eles não conseguem entender porque é loucura. Eles não conseguem entender porque não é uma lógica humana. O padrão de Deus, a lógica de Deus é totalmente diferente da humana. E só quem tem consegue, através do discernimento espiritual, entendê-la. Só quem tem consegue entender. Só quem tem o Espírito Santo consegue entender o seu próximo que tem o Espírito Santo. Continuando. Seu coração. Se você pensa que o seu coração procede às suas vontades, né, no caso aqui, e escolhas, é um tipo de livre-arbítrio, então você está sendo enganado pelo seu coração. Porque em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração de cada ser humano. O próprio versículo aqui diz que é enganoso o coração. O coração do ser humano, assim como o meu e o seu, pode nos enganar. E ele também é perverso. Ele gera maldade. Ele vai para o lado da maldade. Ele se inclina para a maldade. Quem pode compreender? Só Deus. Continuando. Seu pensamento. Se você pensa que o seu pensamento procede em fazer um tipo de livre-arbítrio, então você novamente está sendo enganado por você mesmo. Por quê? Em 1 João capítulo 2, versículo 16, está escrito: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Por quê? O nosso pensamento, o pensamento do ser humano é voltado para o mundo, para os afazeres do mundo, para as necessidades do mundo. Todos os seres humanos, como está na primeira pauta, sua escolha. Na segunda pauta, seu fazer, as suas ações. Na terceira pauta, seu coração. E agora na quarta pauta, seu pensamento. Tudo isso é envolvido pelo pecado, por todo o sistema do mundo e pela concupiscência, desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Todos nós temos isso. Todos os seres humanos carregam isso, porque isso foi a origem do pecado no mundo. O único que não teve nenhum desses 4 pontos que eu coloquei aqui se chama Jesus. A queda de toda a humanidade, sem exceção, a queda de toda a humanidade se fez através desse versículo, no caso desse sistema que o inimigo apenas alterou, enganou e iludiu a ordem dada por Deus para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O inimigo, a serpente, alterou, enganou, iludiu Eva. E aí? Tá aí as duas referências. Como eu falei na sequência anterior, em 1 João, capítulo 2, versículo 16, aqui está em Gênesis, capítulo 3,
versículo 6. A mulher viu que a árvore era boa, concupiscência da carne, ela quis isso, ela olhou, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, cobiçou, e a árvore desejava para dar entendimento. Ela quis ser igual a Deus, entrou na mente dela o desejo, a cobiça, a vontade de ser igual a Deus. Foi lá e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu, entrando todo o problemaço que hoje gera o mundo. Continuando sobre livre-arbítrio, Deus ordena 3 coisas para o homem em sua criação no Éden, no Jardim do Éden. Deus ordenou isso aí e ponto, é princípio. Primeiro, Deus criou o homem para procriar e dominar a terra, e para isso teria que se multiplicar. Gênesis 1, versículo 26 ao 28. E disse-lhe Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus um homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei toda a terra e sujeitai-a, dominando sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus deu uma ordem, um homem tem que cumprir. O segundo ponto, Deus criou o homem para cuidar e proteger a terra. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus um homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Lavrar e guardar o jardim, cuidar ele, lavrar, cultivar ele e guardar, proteger ele. O terceiro ponto é: Deus criou ambos para serem um em comunhão matrimonial, casamento, instituição por Deus, instituída por Deus no Jardim do Éden. O terceiro ponto, Deus criou ambos para serem um em uma comunhão matrimonial, casamento, instituída por Deus no Jardim do Éden. Gênesis 2, versículo 24 e 25. Portanto, deixará um homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher, e não se envergonhavam. A primeira instituição de Deus foi o casamento. Sexo fora do casamento é pecado. Agora nós vamos a um desenho aí. Não repara no desenho? O importante é entender o que é livre-arbítrio, se tem ou não na Bíblia, e eu vou provar que não tem. Só Adão, Eva e Jesus que tiveram. Vamos lá. Existe uma caminhada para todo ser humano. Diferença entre livre-arbítrio e livre-escolha. Nós, aqueles que estão em Cristo, têm livre escolha. Aqueles que estão sem Cristo têm condenação, morte, e será lançado ao tormento eterno. Presta atenção. Todos os seres humanos, sem exceção,
de Adão até hoje, tem o quê? Livre-arbítrio, definição, possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Está no Google. Condicionamento: tornar dependente de condições ou obrigações. Motivo: é algo que tenha intenção ou causa de necessidade. Causa determinante: que se fez gerar a ação. Então, o homem, para podermos entender o que é livre-arbítrio, o homem é Adão e Eva era perfeito. Eles estavam isentos de emoções, sentimentos ou ações igual a nossa de hoje, humano caído, pecaminoso. Adão e Eva eram perfeitos. Livre escolha é o poder de decidir em suas ações para que caminho quer seguir. É o processo mental de pensamentos envolvendo as opções para uma ação a ser efetuada. Olha a diferença entre livre-arbítrio e livre escolha. Nitidamente dá para ver que o ser humano não tem livre-arbítrio. Ele tem uma livre escolha se ele estiver Jesus. Quem tem livre-arbítrio? Só 3 tiveram livre-arbítrio, só Adão, Eva, antes da queda, e Jesus. Quem tem livre escolha? Todos os seres humanos que têm um encontro genuíno com Cristo. Todos. Agora nós vamos para a caminhada do desenho. Em Gênesis 3:6, em 1 João 2:16, eu já li, não precisamos ler, porque já foi lido. Continuando, em Romanos 5:12, em Romanos 3:23 e em Romanos 6:23. Agora vamos ler Romanos 5:12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado do mundo, e o pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Portanto, todos pecaram. Romanos 3:23, como eu já li, mas vou mostrar de novo. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Romanos 6, versículo 23, a parte A. Porque o salário do pecado é a morte. Então, todos estão condenados a morrer. Perdemos a espiritualidade e a parte íntima, a parte de aproximarmos de Deus, porque Adão perdeu isso aí, e nós não temos, nenhum ser humano tem, e isso gerou a morte. Então todos os seres humanos estão condenados à morte, e a condenação da morte sobre o pecado é inferno, tormento eterno. Continuando, uma observação. Essa parte é a parte mais interessante, certo? Vamos lá. Olha que interessante. O ser humano diz que tem livre-arbítrio, certo? Como o ser humano pode dizer que tem livre-arbítrio ou livre escolha que, primeiro, a sentença de toda a humanidade é ir para o Sheol, inferno. Condenação. É a ira de Deus. Através de Adão, Deus irou e deu a sentença. Acabou. Segunda parte.
Não tem como se arbitrar em algo que já está decidido e julgado. Você não tem como levantar a mãozinha e falar assim: me absolva aí, Deus. Tem como você fazer isso por mim? Quebra meu galinho. Deus não vai quebrar galho de ninguém. De ninguém. Como você pode dizer que tem livre escolha, que só há escolha quando há dois caminhos, quando tem dois caminhos, e o caminho do ser humano é a morte, a condenação, o inferno? O ser humano é equivocado com relação a isso. Como você pode dizer que tem livre-arbítrio, livre escolha, se só escolhe quando tem uma decisão a se tomar e dois destinos gerando consequência como resultado? Uma decisão, você toma uma decisão e tem dois destinos como resultado. O que é isso? Se o ser humano tem livre-arbítrio, como pode dizer que tem livre-arbítrio se ele está sendo condenado, que ele está indo para o inferno? Isso aí, ele só vai ter uma escolha quando há dois caminhos, duas consequências como resultado: o céu ou o inferno. Mas o ser humano não tem livre-arbítrio. O ser humano, todos, só tem um caminho a seguir, um destino que foi gerado pelo primeiro homem, Adão, uma consequência após este caminho e destino. E como o ser humano pode dizer que tem livre-arbítrio ou livre escolha, que só quem tem Jesus que pode, que possui, que tem dois caminhos e uma decisão como resultado e consequência. Só quem tem ele. O ser humano é muito equivocado com relação a isso. E isso tudo é a contaminação que, infelizmente, a religiosidade de muitos do antepassado, principalmente da Igreja Católica, trouxe para o mundo, e o mundo está só engolindo. Só engolindo. Só engolindo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, olha. Em Romanos capítulo 3, Paulo deixa bem claro. Presta atenção nessa sequência de versículos. Muito simples de entender. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. É Paulo que escreveu aos crentes de Roma. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Se você e eu estamos buscando Deus, é a misericórdia dele, é a graça dele, é o amor dele que está sobre sua vida e sobre minha vida. Porque pela tua capacidade você não tem. Você não tem capacidade de buscar a Deus. O ser humano não tem capacidade de buscar a Deus por livre, espontânea vontade. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. Não tem como ninguém fazer o bem, porque nós não conseguimos entender o que é fazer o bem. O nosso julgamento é errado, o nosso amor é errado, a gente acha que é mais santo que Deus. Toda a essência do ser humano acha que sabe julgar melhor que Deus, sabe ser mais santo que Deus e acha que Deus está errado em tudo que Deus faz, e sendo que Ele é perfeito. Nós nem conseguimos entender direito o que é ser perfeito. Continuando. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Então, por quê? A garganta só fala coisa errada. A língua só fala coisa errada. Com a sua língua tratam enganosamente, peçonha de áspidas,
está debaixo de sua língua. Essa peçonha de áspidas é venenos. Está debaixo de sua língua, de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldade e amargura. O homem só sabe falar maldade. O homem só sabe murmurar, reclamar, blasfemar, achar que é o santinho, o dono do pau oco. A situação está sob controle dele. É ele que sabe. Deus não sabe de nada. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue, para derramar sangue, para fazer maldade, para ser uma pessoa ruim. É muito fácil o ser humano ser. Em seus caminhos, a destruição e miséria. Só sabe fazer isso em toda a sua essência. E não conheceram o caminho da paz, que vem só de Jesus. Porque Jesus diz: eu tenho a minha paz eu te dou, eu dou para vocês, porque o mundo não conhece. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, porque só quem tem a minha pessoa que vai vencer esse mundo, só quem tem a minha pessoa que vai ter a paz. É Jesus que falou isso. Conteste com ele. A Bíblia é claríssima com relação aos versículos. E o versículo 18 diz que não há temor de Deus diante dos seus olhos. O ser humano não sabe temer a Deus. Não sabe o que é isso, reverenciar a Deus, se submisso a Deus. Não há ninguém que faça o bem, pois o corpo já está contaminado. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Foi o apóstolo Paulo que falou. Olha a sequência que Paulo coloca em Romanos 3, dizendo que o ser humano não tem estrutura para nada. É inútil, não sabe de nada, não conhece nada. Só conhece coisa a seu desejo, a sua vontade. E toda a vontade do ser humano é inclinada para o mal. Toda a vontade do ser humano é inclinada para a carne, para o pecado. E o pecado, morte, e a morte, condenação. Condenação o quê? Inferno. Inferno. Eu falo de novo, condenação para o inferno. A Bíblia é bem clara com relação a isso. E o ser humano quer insistir. Outro ponto de referência é Romanos 7, versículo 18 ao 21 e 24. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele não consegue realizar o bem por causa da carne dele que está em pecado. A carne dele está corrompida pelo pecado. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a sequência que Paulo novamente, apóstolo Paulo, fala aos crentes de Roma, no capítulo 7 de Romanos. Há cartas aos crentes de Roma. Ele não tem capacidade de fazer o bem, porque ele tenta, ele pensa em fazer o bem, mas o mal sempre está presente na vida dele e sempre está levando ele a fazer o mal, porque é o pecado que está no corpo dele, na natureza dele, na queda de Adão até hoje. O pecado está gerado dentro dele, está corrompendo o corpo dele e ele não consegue fazer o bem. Agora vamos continuar aqui, como todos os seres humanos. Aqui é a sequência de todos os seres humanos estão indo para
o inferno, para a condenação, para a morte. Aí só quem tem um encontro com Jesus, essa é a linha preta. O encontro genuíno com Cristo se dá em João 16:8. O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Romanos 12, versículo 1 e 2. E 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Vamos ler um a um. O mundo e a obra da carne, se santificando em Cristo, salvação e senhorio de Cristo naqueles que estão de preto. Então, eles passam a ter livre escolha. Eles escolhem, mas todas as vezes que um genuíno em Cristo cai através do pecado, ele não vai para a condenação. Deus não perde ninguém para o pecado e nem para o diabo. Deus corrige essa pessoa e faz essa pessoa voltar para o caminho da santidade, para o caminho da santificação. Só quem tem um encontro genuíno com Jesus que abre o segundo caminho, que abre o caminho da livre escolha. Em João 16, versículo 8, e quando ele vier, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, o mundo não creram em Jesus quando estava em terra. Do juízo, porque vou para o meu Pai e não me verão mais, ninguém vai ver mais Jesus, vai ter só a segunda vinda dele. E do juízo, porque já o príncipe desse século está julgado. O príncipe desse século, o mundo contaminado e todas as pessoas que seguem o mundo e o príncipe. E quem que é o príncipe desse século? O sistema que Satanás conseguiu corromper o ser humano. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Transformação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que sacrificar, você tem que não conformar com o mundo, você tem que renovar seu entendimento. Isso tudo para você experimentar a agradável, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E João, 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste. Isso ele está falando que desde que Jesus, desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. Tudo originando na essência do princípio que Deus estabeleceu, que Jesus estabeleceu através do propósito da cruz. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Devemos permanecer no princípio que estamos ouvindo, devemos permanecer com o coração aberto, porque o Pai e o Filho, para estarmos conosco, o Pai e o Filho vai estar conosco, aqueles que permanecem desde o princípio, o que estão dizendo desde o princípio, está colocando desde o princípio, porque existe o início de tudo, há fundamento na Bíblia, e o ser humano pensa que Deus está numa caixinha e eu posso fazer o que eu quiser, e depois eu puxo
um bilhetinho, escrevo e coloco na caixinha de novo e falo assim: Deus, faz do meu jeitinho. Como fosse Aladim fosse nós, o gênio da lâmpada é Jesus, a lâmpada é Deus, e tudo que o gênio faz para ajudar o Aladim, que é nós, é o Espírito Santo, é a manifestação, é o poder. E o ser humano acha que Deus vai quebrar galinho. A graça de Deus, através de seu Filho Jesus, para todos os seres serem salvos. Presta atenção, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Em João 4, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. De tal maneira, 1 João 4,19, nós os amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Que deu seu Filho unigênito. Em 1 João 4,14, o Pai enviou o Filho para salvar o mundo. Para que todos aqueles que nele crêem. João 14,6. Jesus é o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3,16, continuando. Não pereça. João 3,17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas tem a vida eterna, perdão. 1 João 2, 24b e 25, eu li anteriormente. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho Jesus e no Pai, que é Deus. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Há 3 processos na vida daqueles que estão em Cristo, que seguem Cristo: a justificação, aceitação, arrependimento e conversão. A santificação, que é um processo que não é perfeito, porque nós estamos ainda num corpo pecaminoso, que é renovação, transformação e mortificação. Mortificação da carne. E a glorificação, que é a perfeição de Cristo. Nós vamos ser perfeitos como Ele. Vamos aprender muito ainda com nosso Senhor Jesus, mesmo a gente com um corpo perfeito. Agora presta atenção nesse vídeo, para finalizar. Quem morre hoje vai para onde? Quem morre hoje com Jesus, o crente, se morrer hoje, vai para onde? O corpo vai para a sepultura, a alma vai para o céu. Não existe doutrina do sono da alma. Ninguém fica dormindo no túmulo. Essa ideia de dormir, de sono da alma, vem da interpretação errada da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Quando Paulo fala dorme, ele está usando um eufemismo. O que é um eufemismo? É usar uma palavra mais leve no lugar de uma palavra grave, para não ofender. Por exemplo, quando alguém da sua família morre, ninguém liga lá, seu pai morreu. É muito forte falar, seu pai partiu. É um eufemismo. Seu pai faleceu. Você usa uma palavra mais leve no lugar de uma palavra grave. Então Paulo, para consolar os tessalônicos que estavam sensíveis, diz: não sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, daqueles que estão mortos, que morreram. Então não tem ninguém dormindo. Quem morre hoje com Cristo vai para o céu.
Qual a base bíblica? A passagem da crucificação, quando o ladrão diz para Jesus: Mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus diz: em verdade, verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O ladrão, quando morreu na cruz, o corpo foi para onde? Para o túmulo. A alma para o céu, para o seio de Abraão, para o paraíso, para a bem-aventurança celeste. Jesus, quando morreu, o corpo foi para onde? Para a sepultura, que José de Arimateia comprou. E a alma? Para o paraíso. O ímpio, sem Jesus, quando ele morre, para onde ele vai? O corpo do ímpio vai para a sepultura. E a alma? Vai para o Hades. Hades. O que é o Hades? O Hades é o lugar que os ímpios estão, as suas almas estão lá, estão sofrendo. Se você conhece um ímpio que morreu mês passado, o ano passado, 10 anos atrás, há 10 anos ele está no Hades, há 10 anos ele está no suplício, está lá. E o Guiena, presta atenção, o Hades é um lugar que só a alma está. O Guiena é o lugar que está o corpo e a alma. Quando você vai para a parábola do rico e Lázaro, a Bíblia diz que o rico está no Hades, porque só está a alma. Quando você vai para Mateus 10, onde eu disse, lá a palavra grega não é Hades, é Guiena. Por quê? Porque Jesus diz, vai perecer tanto a alma quanto o corpo. O Guiena é para depois da ressurreição, é o lago de fogo, é o que está em Apocalipse 20, a morte, a besta, o inferno, todos que não foram achados escritos no livro da vida, serão lançados no Guiena, no lago de fogo. É assim, quando Jesus voltar, o justo vem do céu, e o corpo dele ressuscita, e alma e corpo se unem, em um corpo glorificado, para estar para sempre com Jesus nos céus, entendeu? O corpo do justo se decompôs, está na sepultura, a alma está no céu. Com a volta de Jesus ocorre a ressurreição, aquele corpo se recompõe, e encontra com o Espírito, e se une Espírito e corpo glorificados, incorruptíveis, para estar com Jesus no céu. O ímpio, quando Jesus voltar, a ressurreição do ímpio, o corpo se refaz, e a alma sai do Hades, e se unem corpo e alma, para não estar no Hades agora, mas agora para o Guiena, para o lago de fogo, onde corpo e alma estarão. Agora, quem está no Hades? Todos que morreram sem Jesus. Quem está agora no Guiena? Ninguém. Tem uma fita lá, não foi inaugurada ainda. Quem será o primeiro que vai inaugurar o Guiena? Isso não é caso de rir, não. Quem será o primeiro a cortar a fita para entrar no Guiena? Na volta de Jesus, o corpo ressuscita, a alma sai do Hades para estar no lago de fogo. Por que Jesus deu a ideia do vale de Rinom, do lixão? Que a ferida não cicatriza, o verme não morre, o fogo não se acaba. Porque os condenados receberão corpos indestrutíveis. Eles vão desejar morrer no inferno, mas não morrerão. Terão corpos indestrutíveis no inferno. E ficarão lá pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Quantos estão entendendo? Diz amém. Excelente a explicação desse pastor. O nome dele é pastor Paulo Júnior. Então, ó, os ímpios, tá aí, condenação. O justo será levado para o céu, para o paraíso, e junto com Cristo viverá por toda a eternidade. Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
os que estão na carne vivem conforme o mundo. Eles estão condenados. E o fim. A graça de nosso Senhor Jesus, por mais esse estudo, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, e toda a honra e toda a glória somente para ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.